Paz, meus amados, shalom e graça. Essa manhã eu quero gravar nossa segunda aula para o grupo de imersão. Hoje eu quero usar os Salmos 15 e eu quero falar sobre alguns princípios para nós encontrar esse lugar, né? Esse lugar de imersão, esse lugar de habitação, esse lugar de moradia no Senhor, nesse lugar seguro, nesse lugar habitável, nesse lugar que há suprimento, que há força, que há alegria, que há graça e que há refúgio e que há ferramentas que a gente possa acessar as coisas espirituais e trazer para a dimensão física. Amém? Então eu quero falar sobre o Salmo 15, que começa assim, o salmista Davi, ele começa com uma pergunta dizendo: quem, Senhor, habitará? Ele está falando de moradia. Quem permanecerá nesse lugar morando, habitando no seu tabernáculo? Ou seja, a casa de Deus, que é o santo dos santos, é os céus de Deus, ok? Ele não está falando aqui de igreja, de nós irmos à igreja. Ele está falando de nós diariamente habitarmos nesse lugar seguro. Assim como diz o Salmo 91, aquele que se esconde, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, ele está falando de uma moradia, de você ir para esse lugar diariamente e permanecer nele, ok? E ele diz também: quem há de morar no seu santo monte? Quem há de permanecer nesse lugar? Certo? Ele está perguntando, é uma pergunta que ele está fazendo. No versículo 2 ele diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça. A palavra integridade é algo que não foi danificado, algo inteiro, algo que não foi rasurado. Ou seja, uma pessoa que ela é completa, que ela é íntegra, é uma pessoa que é inteira pelo Senhor. Uma pessoa que não se divide, ela tem uma fé convicta, ela tem uma vida íntegra ao Senhor, ela não tombeia nem para a direita e nem para a esquerda, ela permanecia no Senhor. Uma pessoa que não se dividiu, né? Que permaneceu com o coração íntegro no Senhor, ok? Então, uma pessoa que vive com integridade, que vive completamente para o Senhor, ok? Com o coração nele, com a intenção nele e com as suas práticas diárias são de verdade para ele, ok? E pratica a justiça, é aquele que tem um coração justo, que busca viver de verdade aliançado com a sua palavra, com a palavra do Senhor, que é justa. Não há uma medida diferente, não há dois pesos e duas medidas. É uma pessoa que busca honrar ao Senhor e andar nos seus caminhos, ok? Então aqui é o primeiro conselho que nós deixamos. Nós devemos ter uma vida vivendo com integridade, né? Sendo completos para o Senhor. E também andar na sua justiça, na sua palavra, nos seus princípios e nas suas verdades, ok? E ele segue dizendo o seguinte: e de coração fala a verdade, ok? Ele está falando o seguinte: a gente precisa ser íntegro de coração, viver e praticar a justiça de coração e também devemos falar a verdade, ser aliançado com a verdade. Eu vi uma vez uma colocação de uma pastora, né, sobre o cinturão da verdade que está em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos vesti-la todos os dias. E ela colocou algo muito, muito peculiar e quero ressaltar aqui, que muitas vezes quando a gente não usa o cinturão da verdade, né, para segurar nossas calças, pode acontecer das nossas calças caírem, né? Então, o que segura as nossas calças muitas vezes é o cinturão da verdade. Então, falar a verdade, agir com a verdade, que a nossa boca não se aparte da verdade, isso é importantíssimo. Então, esses são os primeiros conselhos que o salmista Davi nos ensina para andar na palavra de Deus, ok? Terceiro ponto: o que não difama com a sua língua
não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha aí, mais um conselho. O que não difama com a língua. Não usa a língua para fazer fofoca, falar coisas que não deve, ou liberar veneno na vida do próximo, ok? Nem lança injúria contra o seu vizinho. O poder de profetizar algo bom está no poder da língua. Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, e jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, o que é desprezível ao réprobo, aquele que não ama o Senhor, aquele que desonra o Senhor, aquele que fala mal do Senhor, aquele que difama a palavra. Isso sim é um réprobo. Então, o que diz, isso tem por desprezível, né? Mas que honra ao Senhor, mas que honra e temem ao Senhor. 2 pontos importantes: honrar o Senhor e temê-lo. O que jura com dano próprio e não se retrata. São princípios importantes que nos levam a habitar na casa, na moradia de Deus, no lugar santo, no lugar altíssimo. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Queridos, nessa manhã eu quero te incentivar através dessa palavra. Nós podemos viver uma vida num lugar santíssimo, na presença de Deus. Nós precisamos aprender a imergir no Senhor, na sua palavra, nas escrituras. Quando o Senhor está falando sobre uma habitação, sobre uma moradia, sobre uma casa, um lugar alto, um lugar onde o Senhor habita, nós precisamos entender que existe uma forma de habitar nesse lugar. Não é de qualquer maneira e nem de qualquer jeito, mas é sim sendo transformado pelo Senhor, sendo lapidado pelo Senhor, aonde a presença de Deus entra em nós e começa a nos moldar, começa a trazer ao nosso coração princípios, que é esses que eu falei aqui, que vai nos levando a viver uma vida direcionada pelo Senhor, reproduzindo a glória de Deus, reproduzindo a santidade do Senhor, reproduzindo o amor do Pai, a graça do Senhor, a bondade do Senhor, temê-lo e honrá-lo, ser íntegro ao Senhor, caminhar na sua verdade, não usar daquilo que Deus nos permitiu, nos concedeu, para oprimir as pessoas, para falar mal das pessoas. Nós devemos nos afastar cada dia mais das coisas que entristecem a glória do Senhor, entristecem o Senhor. Então, nessa manhã, eu quero te incentivar a buscar o Senhor e imergir em sua santidade e graça, sua palavra, a ponto de que Ele comece a transformar nossas vidas e gerar em nós um caráter de Cristo, sua santidade, sua bondade, sua graça e sua fidelidade, que são frutos do seu Espírito. Ninguém pode ser santo por si só, ninguém pode ser fiel por si só, se não tiver a ajuda do Espírito Santo. Se não tiver a ajuda do Espírito Santo, jamais nós conseguiremos entrar nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, e de lá pegar todas as ferramentas que precisamos, e de lá pegar todo o sustento que precisamos, e de lá pegar tudo o que precisamos para fluir no Senhor e para desenvolver nossos chamados. Então, nessa manhã, eu quero te abençoar, para que você possa mergulhar na sua vontade, na palavra e na glória de Deus, através da sua bondade que está aqui, ó, Salmos 15. Mergulhe nesses salmos, destrinche ele, permita ele trabalhar em você. Se você não é íntegro, se você não é completo ainda, você precisa aprender a ser completo para Deus. Entregue tudo para Deus. Viva para Deus, para a glória do Eterno. Que a glória de Deus te toque e te ajude em nome de Jesus. Amém.